Esse vídeo é dedicado a você, inscrito que ainda acredita que vale a pena ser bom, ou para você que chegou agora e acha que o ser humano tá tão perdido que nem vale mais a pena se esforçar. Me chamo Maurício Mendonça, ou Gato Sem Carisma se você preferir, e hoje eu vou te contar toda a história de um dos livros mais importantes da minha vida. Um livro que não importa quantas vezes eu leia, ele sempre me motiva a ser melhor. Então já curte o vídeo e se inscreve no canal, porque hoje eu vou te contar a história de O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Primeiramente, o livro começa com uma frase que expressa fortemente o que eu penso. Este livro é dedicado a você, leitor. Lembre-se de que você importa e de que existem coisas que só você pode trazer para este mundo. Eu já cansei de bater nessa tecla. Mesmo que eu entenda perfeitamente e respeite os sentimentos de uma pessoa que já cogitou acabar com o próprio sofrimento, se é que vocês me entendem, não entra na minha cabeça como você, um ser humano tão complexo, pode pensar nem que seja por um segundo que a sua existência não altera em nada a nossa realidade. Mesmo meu canal ainda sendo bem pequeno, você clicou na thumb, se interessou pelo vídeo e tá aqui me ouvindo falar. Pode parecer papo... Eu sei que pode parecer papo de criador de conteúdo, só que eu falo muito sério quando eu digo que vocês agregam demais na minha vida. Chega a ser engraçado como algum de vocês sempre acaba comentando algo positivo em um vídeo aleatório que nem eu mesmo acreditava muito no potencial. Às vezes, as mensagens que eu passo aqui nem são tão revolucionárias, mas a mente de vocês está tão à frente que vocês sempre conseguem enxergar algo de valor no vídeo. E eu sou extremamente grato por isso. Esse apoio não tem preço. Por isso, como gesto de gratidão a cada um de vocês por estarem aqui comigo, eu separei esse livro, que há alguns anos atrás já foi tão importante para mim. Nossa história começa numa nevasca, aparentemente no meio do nada. Dentro dessa nevasca, lá no fundo, nós podemos enxergar a figura de um garoto que, pela forma como se move, nos leva a acreditar que ele está perdido. E esse é exatamente o caso. Ele se move de um lado para o outro, olha ao redor, e ao mesmo tempo que ele exala uma sensação de confusão, ele também demonstra ser um garoto muito inocente. Depois de algum tempo olhando ao redor, na expectativa de entender o que estava acontecendo, ele decide se sentar. Tudo isso em silêncio. Até que de repente, do meio da neve, surge uma toupeira muito gentil que olha para o menino e diz: "Olá". Ele responde e em seguida a toupeira questiona o menino sobre o motivo dele estar ali. Ele admite estar perdido, e assim que ela ouve isso, começa a sair do buraco de onde ela estava e tenta ajudar o menino de alguma forma. Mas no meio da linha de raciocínio dela, ela se perde porque confunde uma árvore ao fundo meio coberta pela neblina com um bolo. O menino diz que não está vendo esse tal bolo, mas a toupeira insiste nisso e no fim os dois acabam caminhando em direção a essa árvore. Chegando mais perto, a toupeira se decepciona ao perceber que realmente aquela silhueta era só de uma árvore. Mas o menino, vendo a quebra de expectativa da toupeira, prontamente responde que é uma linda árvore e que ela até que se parecia com um bolo. A toupeira então se contenta e diz que é isso. Tá tudo bem que a árvore não era um bolo, mas ainda assim, o menino estava perdido. Ele concorda e ela diz que uma vez ouviu de uma velha toupeira que se um dia você se perder, você deve seguir o rio e ele te levará para casa. Mas o menino olha em volta e diz que não está vendo nenhum rio. Nesse momento, a toupeira sugere que o menino suba na árvore e tente enxergar melhor de cima dos galhos. E sem pensar duas vezes, ele se pendura na árvore. O problema é que a toupeira ainda não tinha acabado de falar. Quando ela disse: "E se você vira um bolo?", uma pequena montanha de neve que estava se formando nos galhos da árvore caiu na cara dela por causa do balanço do menino. Na mesma hora, ele desce e começa a se desculpar muito com a toupeira, mas ela, sendo muito gentil, insiste que tá tudo bem e que a culpa foi dela. Os dois ficam tentando se desculpar e puxando a culpa para si mesmos. Em determinado momento, a toupeira até diz que estava com frio e que aquela bolada de neve até que caiu bem. Então, novamente, o menino tenta subir na árvore, mas dessa vez, ele pensa na toupeira antes dele e sobe ela primeiro. De lá de cima, a toupeira pergunta se o menino consegue enxergar alguma coisa dali, e ele responde que não consegue ver nada. Após alguns segundos de silêncio, a toupeira pergunta o que o menino quer ser quando crescer, e ele responde: gentil. Então, enquanto eles observam a paisagem, a toupeira reflete e diz: nada supera a gentileza. Ela está acima de todas as coisas na vida. Depois disso,
Ambos passam um bom tempo só admirando a beleza daquele lugar diante deles. Mas quando uma borboleta se aproxima deles, a beleza dela rouba tanto o foco da toupeira que ela se desequilibra e cai da árvore, voltando exatamente para onde ela estava antes daquele momento tão bom. Porém, essa queda não foi em vão, porque esse foi o start para que a toupeira dissesse ao menino que talvez fosse melhor eles começarem a procurar o rio ao invés de ficar parados ali. Então, eles partem em busca de uma visão melhor daquela colina. Enquanto eles subiam um monte, a toupeira estava claramente mais cansada que o menino. Então ele pega ela no colo e pergunta se ela está melhor. Antes de qualquer coisa, ela diz que não quer dar muito trabalho, mas ele diz que está tudo bem. Então eles seguem viagem. Quando eles chegam ao topo da colina, o menino olha para toda aquela imensidão diante dele e pergunta o que será que tem lá. A toupeira responde, o desconhecido, mas completa dizendo que o menino não deve ter medo dele. Nesse momento, o menino levanta depressa e diz estar vendo um rio. Ele corre ladeira abaixo, enquanto a toupeira tenta acalmá-lo, dizendo que não era para ele ter medo, mas também não precisava se jogar de cabeça. De qualquer forma, os dois desceram a colina até finalmente chegarem ao rio, onde eles perceberam que a velha toupeira não tinha especificado em qual direção eles deveriam seguir. Então, o menino pegou a toupeira no colo, andou sob algumas pedras até chegar à margem do rio e encarou seu reflexo na água enquanto se questionava sobre o quão estranho é o fato de que todos nós só conseguimos enxergar o nosso lado de fora quando quase tudo que realmente importa na nossa vida acontece do lado de dentro. A toupeira concorda. Nesse momento, eles têm a impressão de estarem sendo observados. Então, eles decidem voltar para a árvore e começar a jornada no dia seguinte, já que estava anoitecendo. Mais tarde, do alto da árvore, o menino se assusta com barulhos de coruja e de outros animais noturnos. Nesse momento, ele sugere que a toupeira imagine como eles seriam se não tivessem tanto medo. E ela responde que a maioria das velhas toupeiras que ela conhece gostariam de ter ouvido menos dos seus medos e mais dos seus sonhos. E aproveitando o gancho, ela pergunta ao menino qual o seu sonho. Prontamente, ele responde, uma casa. Então a toupeira pergunta, e como ela é? E o menino responde que não tem certeza, mas que ele sabe que precisa de uma. Enquanto isso, não muito longe dali, surge uma raposa, que seguindo os rastros deixados pela neve, chega até a árvore onde os dois estão. A toupeira se assusta com a presença dela, o que acaba entregando sua localização. A raposa decide atacar os dois, e infelizmente, não tem nada que eles possam fazer. Por sorte, antes que ela conseguisse subir na árvore, o som de algum outro animal não muito longe dali chama a atenção dela. Então, por hora, o menino e a toupeira estão sãos e salvos. Assim que o menino afirma para a toupeira que já é seguro sair, eles ouvem um grito agonizante de algum animal. Ambos se perguntam se seria alguém ferido no meio da neve e juntos decidem que o ideal seria descer da árvore e ir até lá ajudar. A toupeira, tentando se fazer corajosa, diz que vai ficar dentro da camisa do menino, para que ele se mantenha aquecido enquanto procura a origem daquele grito. O menino agradece e sai em busca do animal ferido. Chegando no local, ele percebe que o animal que havia se ferido era a raposa que tinha acabado de topar com eles. Ela estava presa em uma armadilha. Então a toupeira, tremendo de medo, sai de dentro da blusa do menino e caminha em direção à raposa repetindo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Até se aproximar o suficiente da raposa a ponto dela achar que poderia atacá-la. E foi o que ela fez. Porém, seu bote não foi eficaz. O máximo que ela conseguiu foi ficar frente a frente com a toupeira, o que inclusive não afugentou ela. A raposa então diz, se eu não estivesse presa nessa armadilha, eu te mataria. A toupeira, muito corajosa, deu 2 passos para trás e disse, se continuar presa nessa armadilha, você morre. Então a toupeira caminha lentamente ao lado da raposa até chegar na corda que ela rói e liberta o animal. A raposa, agora solta, encara o menino e a toupeira por alguns segundos e no fim decide sair dali. O menino corre até a toupeira, abraça ela e diz o quanto ela se saiu bem naquela situação. A toupeira responde que a melhor liberdade que temos é escolher como reagir às coisas. Na manhã seguinte, os dois continuam a jornada e em determinado momento,
eles chegam à beira de uma leve inclinação de neve, onde a toupeira acaba caindo e sendo envolta por uma pequena bola de neve que no fim até que diverte os dois, que riem da situação. O problema é que quanto mais a toupeira caía, mais a bola ganhava velocidade e tamanho, a ponto do menino perceber que já era hora de parar. Mas ele só percebeu isso quando já era tarde demais. O que era para ser uma simples brincadeira acabou virando uma catástrofe. A bola de neve que envolvia a toupeira agora estava tão veloz que o menino não conseguiu alcançar ela a tempo. Por causa disso, ela caiu no rio, se despedaçando e deixando a toupeira à deriva, sendo levada pela correnteza. Às margens do rio, o menino corria o mais rápido possível, tentando desesperadamente salvar a toupeira. Mas infelizmente, aquela era uma situação que ele não podia resolver sozinho. Nesse momento, do outro lado do rio, surge mais um problema. A raposa, que mais cedo disse que mataria a toupeira se estivesse solta, viu uma oportunidade e correu em direção a ela. No momento em que ela mergulha para dar o bote na toupeira, o menino se desespera ainda mais. E quando ele não vê sinal de nenhuma das duas, ele fica sem chão. Até que de repente, a raposa surge carregando a toupeira para fora da água. A toupeira agradece o ato, mas a raposa não responde. O menino abraça a toupeira aliviado e, em seguida, abraça também a raposa, agradecendo mais uma vez por ter salvo seu amigo. Mas a raposa não responde. Ela se esquiva do abraço e segue seu caminho. Porém, mais tarde, enquanto o menino e a toupeira seguem viagem, os dois percebem que a raposa voltou. Mesmo que receosa, mesmo que de longe, mas ela voltou. O menino pergunta à toupeira se ela achava que a raposa iria acompanhar os dois a partir daquele momento, e a toupeira responde que espera que sim. O menino diz que talvez ela também esteja perdida, e a toupeira responde: eu acho que todo mundo se sente meio perdido às vezes. Durante a jornada, eles transitam entre inúmeros assuntos, e todos eles são profundos. Em determinado momento, a toupeira diz ao menino que imagina como deve ser uma casa. Para ela, uma casa tem paredes, um teto e bolo por toda parte. O menino diz que isso seria uma loja de bolos, e que não dá para morar em uma loja de bolos. A toupeira responde: ué, por que não? Daí, o menino segue dizendo que ele imagina que uma casa deve ser um lugar quentinho, com gentileza e luzes. Tudo isso enquanto a raposa só observa os dois conversando. Depois de algum tempo, os três percebem a presença de um ser enorme ao lado deles. Era o cavalo. A toupeira, como sempre, se apresenta gentilmente. O cavalo responde e logo em seguida, o menino também começa uma conversa com ele. Na conversa, o menino pergunta se o cavalo estava perdido e se ele estava ali há muito tempo. O cavalo responde que não estava perdido e que sim, ele estava ali há muito tempo. Como ele não se encaixava na trupe do sem rumo, a toupeira se despediu e seguiu viagem. Mas o menino insistiu um pouco mais no contato. Ele fez um carinho no cavalo e deu um passo para trás. Quase como se ele quisesse dizer: você não precisa disso, mas se quiser, nós podemos te oferecer. Ele repete o processo mais uma vez e o cavalo se aproxima, mesmo que receoso. O menino atrai o cavalo para fora da mata e, num ato de inocência, começa a brincar na neve com a toupeira. O cavalo, vendo aquilo, se anima e começa a correr com o menino também. E antes que eles percebessem, o quarteto estava formado, com ambos fazendo um anjo de neve. Exceto a raposa, é claro, que sempre acompanhava o grupo de longe. Porém, para eles, não interessava a distância que ela estivesse. Aquele era um grupo de 4 amigos. Tanto que nessa cena dos anjos de neve, o menino para por um momento e pergunta: fazer nada com os amigos nunca é fazer nada, certo? E a toupeira concorda. Pela primeira vez desde que se conheceram, o menino e a toupeira sobem no cavalo. Nesse momento, a raposa encara a cena e se afasta um pouco mais do que ela já estava afastada. O menino fica em pé em cima do cavalo, segura a toupeira e ergue ela no ar. A toupeira se surpreende com a vista e diz: eu sou tão pequena? E o menino responde: é, mas faz uma grande diferença. O cavalo pergunta para onde eles estão indo, e os dois explicam todo o conceito sobre a busca por uma casa. Eles dizem não saber muito bem para onde vão, e o cavalo acha que por esse motivo é melhor irem andando. O que eu acho muito interessante nessa cena é que na versão animada eles têm uma conversa enquanto o cavalo anda em círculos, e quando a câmera mostra o plano geral, as pegadas do cavalo formam um coração,
e a raposa estava bem no meio dele. Detalhes que eu acho muito interessante. Enquanto seguiam por aquele caminho, o menino pergunta se o cavalo consegue correr rápido. Então ele acelera, e enquanto ele corre na sua velocidade máxima, a raposa corre ao lado dele, para alcançar aquele grupo que, mesmo que ela não dissesse, era sim importante para ela. Infelizmente, em determinado momento, o cavalo dá um salto um pouco longo demais, e o menino acaba caindo. Ele começa a chorar, se desculpando e se sentindo muito mal por ter gerado aquela situação. Mas o cavalo responde que tudo bem se ele caiu. Ele não sairia do lado dele por isso. Além disso, ele diz que lágrimas caem por uma razão, e que isso é um sinal de força, e não de fraqueza. O menino diz que eles acreditam mais nele do que ele mesmo. Então o cavalo, o ser mais forte e imponente que o menino já viu, diz que ele vai chegar lá, e que a vida é difícil. Porém, independente disso, ele era amado. E mais uma vez, os animadores mandaram muito bem abrindo o plano e mostrando a diferença de tamanho entre o menino e o cavalo, mostrando que independente do seu tamanho, você vai enfrentar situações difíceis uma hora ou outra. Sem contar que essa cena reforça aquela frase que o menino disse enquanto olhava seu reflexo no lago. Aquilo sobre o quão estranho era o fato de que todos nós conseguimos enxergar o nosso lado de fora, quando quase tudo o que realmente importa na nossa vida acontece do lado de dentro. Nesse momento, ouvindo as palavras positivas do cavalo, o menino levanta a cabeça e enxerga luzes no horizonte que parecem ser de uma casa. A toupeira concorda e todos eles encaram o menino, que finalmente concluiu sua jornada. A raposa, dessa vez, mais perto do que nunca esteve. Agora era só questão de tempo até que eles se despedissem. Então ambos caminham em direção às luzes, que na verdade não estavam tão perto assim. Ao fundo, vinha a raposa, caminhando meio cabisbaixa, o que fez o menino observar que a raposa quase nunca falava. O cavalo responde: mas é ótimo que ela esteja conosco. Nesse momento, a raposa quebra o silêncio e diz: para ser sincero, eu sempre acho que não tenho nada de interessante para falar. O cavalo anda até ela e responde: ser sincero é sempre interessante. Então eles continuam andando por longos minutos sem trocar uma palavra, até que dessa vez, o menino quebra o silêncio e pergunta para o cavalo: qual foi a coisa mais corajosa que você já disse? E o cavalo responde: me ajuda. Pedir ajuda não é desistir, é se recusar a desistir. Eles seguiram viagem por mais algum tempo sem se falar, quando de repente, a toupeira diz: às vezes eu quero dizer que amo todos vocês, mas é difícil para mim. Então eu digo alguma coisa como: estou feliz por estarmos aqui. O menino diz que tá tudo bem, então a toupeira diz: estou feliz por estarmos aqui. E o menino responde: nós também estamos felizes. Nesse momento, um trovão assusta a toupeira, e olhando mais adiante, o grupo se depara com uma forte tempestade que ameaça a trajetória deles. Então, eles começam a correr à procura de abrigo, e o máximo que eles conseguem encontrar é uma pequena floresta de árvores secas. Eles se escondem lá e confortam um ao outro até o fim da tempestade. O cavalo, com sua sabedoria, diz: quando as dificuldades parecem fora de controle, concentre-se no que você ama e em quem está ao seu lado. A tempestade vai passar. Depois de muito tempo, quando a tempestade finalmente passou, o menino olhou adiante e se desapontou com o que viu. As luzes haviam sumido, o que significava que eles ainda tinham um longo caminho pela frente. O cavalo concorda, mas diz: veja onde nós já chegamos. O menino, muito triste, diz que acha que não vai conseguir e que ele nunca vai encontrar uma casa. A raposa, ouvindo aquilo, responde: sabe, às vezes sua mente vai te pregar peças. Ela vai te dizer que você não é bom e nada vale a pena. Mas eu descobri que você é amado e importante e dá ao mundo coisas que ninguém no mundo é capaz de dar. Aguente firme. Nesse momento, a raposa foi até o menino e deu seu primeiro abraço nele voluntariamente. O estranho é que depois de ouvir o discurso da raposa, o cavalo pareceu desanimado. O menino perguntou se estava tudo bem, e ele revelou que tem uma coisa que ele ainda não tinha contado para nenhum deles. O menino perguntou o que era e o cavalo respondeu: eu posso voar. O menino, sem acreditar, perguntou: você pode voar? E o cavalo novamente respondeu: sim, mas eu parei porque os outros cavalos ficavam com inveja. E o menino, mesmo precisando muito de um par de asas naquele momento, respondeu:
Nós o amamos, você podendo voar ou não. Nesse momento, o cavalo abriu suas enormes asas, surpreendendo a todos. O menino e a toupeira subiram nas costas dele e chamaram a raposa para que viesse junto. Mas ela respondeu: "Eu vou ficar por aqui, obrigado." Mas o menino insistiu com um por favor e ela cedeu. E assim, o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo saíram voando. Todos claramente muito felizes por estarem vivendo aquele momento com aquelas pessoas específicas. Juntos, eles voaram e voaram até chegar nas luzes. Dessa vez, olhando de perto, o menino disse: "Parece uma casa." E a toupeira consentiu. E assim, o menino abraçou um por um, se despedindo e agradecendo por toda a ajuda. A raposa disse: "Nunca se esqueça, você vale muito, do jeito que você é." A toupeira disse: "Estou feliz por estarmos aqui." E o menino respondeu com voz de choro: "Estou feliz por estarmos aqui. Adeus. Vou sentir saudade de vocês." Deixando o trio para trás tão triste quanto ele estava. Mas antes de chegar na casa, ele disse: "Não, uma casa nem sempre é um lugar." Então ele correu até os seus amigos e abraçou todos juntos emocionado. A toupeira se lembrou das palavras do menino e disse: "Aqui tá quentinho." E a raposa completou: "E tem muita gentileza." E por fim, o cavalo disse: "E olhem só as estrelas." O menino, percebendo que aquilo era exatamente o que ele sentia, disse: "Então vocês sabem tudo sobre mim?" E eles responderam: "Sim." Ele retrucou, dizendo: "E ainda assim me amam?" E o cavalo respondeu: "Por isso o amamos ainda mais." O menino então disse: "Estamos aqui por isso, não é?" A toupeira perguntou: "Para comer bolo?" E o menino finaliza a obra dizendo: "Para amar e sermos amados."